E muito bom. Então, oficialmente, queremos desejar mais uma vez uma ótima noite para todos vocês que estão participando conosco aqui no lançamento da Energy Hub. Bem, para que a gente possa dar as boas-vindas, quero pedir para que possa se apresentar os participantes que estão conosco aqui nessa noite. Então, por favor, se apresente aí, Carlos, depois Mandarino, Marcos Vilela. Por gentileza, dê uma boa noite para os participantes que estão conosco aqui nesse momento. Opa, obrigado, Kenoso, é um prazer poder estar aqui, né? Quem está representando aqui a Santo Papel vai ser o Alex, né? O grande, ele vai estar aqui falando um pouquinho para a gente também sobre a Santo Papel. Vou apresentar rapidamente, meu nome é Luiz Mandarino, eu sou sócio da Santo Papel atualmente e liderei, né, a iniciativa do Energy Hub e agora com o grande desafio de idealizar, né, o Energy Hub Ventures. Então, para mim é um grande prazer poder estar aqui, rever grandes amigos aqui que estão aqui conosco aqui durante a transmissão. Então, vai ser muito bacana a gente poder papear aqui e trazer um pouco dessa visão, né, de como a gente pode realmente antecipar esse futuro da energia que está batendo a nossa porta já. Muito obrigado aí, nos falamos aí com certeza durante a apresentação. Vou chamar o Alex aqui para ele falar rapidinho aí e se apresentar. Perfeito, vamos lá, Alex. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Head de Inovação da Sai do Papel. A Sai do Papel é uma empresa de investimentos, empreendedorismo, inovação, né? Muito prazer que a gente está junto aí nessa iniciativa da Venture Builder e a gente vai trocar bastante aí ao longo da apresentação. Legal, Alex. Marcos Vilela. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e, como disse o Mandarino, encontrar tantas pessoas queridas e conhecidas aqui nessa apresentação. Eu sou o CEO do Energy Hub Venture e, enfim, estou muito motivado por fazer parte desse novo projeto e poder contar com gente de extrema competência dentro da equipe, como o Mandarino, o Alex, o Kildúzio, enfim, tantos outros que fazem parte desse grande time. Knosio. Muito legal, obrigado, Marcos Vilela. Bem, então nessa noite a gente quer entender um pouquinho aí, né, qual que é a expectativa da Sai do Papel com relação à Corporate Venture Builder, Energy Hub Ventures, e gostaríamos então que o Alex, juntamente com o Mandarino, pudesse falar um pouquinho sobre essa expectativa. Vamos lá, Alex. Bom, a gente está muito feliz com a iniciativa, né? A gente acredita muito no projeto. O setor de energia tem passado por um processo de transformação muito acelerado, como todos os demais setores, né? A inovação bate a porta e entra sem esperar você abrir para permitir ela entrar ou não, né? E está podendo desenvolver essa Venture Builder já era um projeto antigo da Sai do Papel, e está junto nessa parceria, implementando isso agora, realmente sem palavras, né? Não sei se o Mandarino quer falar um pouquinho mais de forma específica da VB. Isso, Mandarino. Opa, legal. A gente, foi bem o que o Alex comentou, né? A VB, ela vem para, de alguma forma, complementar ou ajudar a resolver um grande problema aí que hoje o setor de energia tem, que é a geração de novas startups, né, para esse setor. É um setor que, de alguma forma, congrega, né, grande volume de investimentos,
É um setor que tem um grande desafio, né, de gerar transição energética, falar da transição energética, a gente vai ver um pouco da nossa apresentação agora, mas que, de alguma forma, com certeza vai precisar de ter soluções inovadoras, aí, muitas delas disruptivas, dentro desse cenário, né? Então, eu vejo assim, que esse vai ser um grande desafio e aquilo, né? A gente fala que a motivação é exatamente a nossa energia, né? E isso que nos motiva aí a fazer algo diferente dentro desse setor, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar, né, a evolução desse setor de forma mais direta aí do lado do empreendedorismo aqui, por pelo menos aí 2 anos e meio, né, que é o tempo que o Energy Hub, né, foi desenvolvido, e eu vejo assim uma grande mudança, né, do ponto de vista da percepção e da intenção das empresas, né, verem que realmente não há mais alternativas, né, do ponto de vista de não caminhar para esse lado da transição e, obviamente, também da inovação no setor. Então, a gente vai ver claramente aí como isso na prática está acontecendo e como é que a gente pode contribuir com isso com a Venture Builder. Legal, obrigado, Mandarino. Bem, nessa noite a gente precisa também falar um pouquinho, né? Quem é a FCJ, né? Que se une com a Sai do Papel para criar essa Venture Builder. Então, a FCJ, ela hoje é considerada a maior rede de Venture Builder da América Latina. A gente consegue aí conectar empresas, startups, investidores, universidades, tudo isso através, né, de negócio totalmente inovador. E claro, com a parceria, então, nós temos aqui a Sai do Papel, que é uma referência, né, Mandarino, na parte de inovação no Rio de Janeiro, e se une aí com a FCJ. As duas, então, surge uma Corporate Venture Builder, né, uma Venture Builder focada em energia. Então, nós vamos estar buscando startups focado na área da energia. E é importante a gente falar aqui sobre o conceito de Venture Builder. Muito se pergunta, né, mas qual que é o conceito de Venture Builder? Venture Builder, eles são organizações que aportam seus próprios recursos para poder desenvolver de forma contínua startups, né? Startups que possuem tecnologia. Geralmente, este modelo de desenvolvimento de startups, a gente abraça o que nós chamamos do Open Innovation. Em vez da gente construir uma startup do zero, nós buscamos startups já no mercado e vamos, como sócio estratégico, ajudar a startup a escalar a sua solução dentro do mercado. Bem, estatísticas mostram que 75% das startups que estão no mercado não conseguem passar pelo Valley of Death, ou seja, o Vale da Morte. Como vocês estão vendo aqui no desenho, uma Venture Builder, ela vem para ajudar a startup desde a sua fase da ideação, processo de validação, processo de crescimento, até o momento de scale-up. E é justamente aqui, como sócio estratégico, que nós tornamos hands-on, colocando a mão na massa. Pode voltar isso. Colocamos a mão na massa e vamos desenvolver essa startup. Justamente como sócio, a gente vai conseguir ajudar a startup a cada vez mais alcançar um novo alvo, um novo objetivo, buildando e ajudando ela com os acessos do mercado, a parte de desenvolvimento, levando até o processo de scale-up, que é o momento que nós vamos vender ali a nossa participação, que geralmente isso ocorre numa série B. Pode passar, por favor? E aí, queremos mostrar aqui um pouquinho também da FCJ, né? Os nossos resultados. Desde 2013, estamos aí no mercado desenvolvendo e buildando startups. Hoje, o nosso grupo contempla com 43 Venture Builder. Nós temos o nosso grupo, né? 852 investidores anjos. Temos aí envolvido mais de 182 empreendedores. Nosso grupo contempla com 146 executivos. Temos no nosso portfólio, de forma global, 134 startups, mais de 500 colaboradores, além de mais de 1.000 clientes B2B e 9.000 clientes B2C. Pode passar, por favor? E aqui eu gosto de dar uma atenção mostrando todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desse tempo. Aqui em cima, onde vocês verem a FCJ Venture Builder, então nós temos ali a nossa hold, que está ali, e a Venture Builder ela é sócia de todas as outras Venture Builder que estão aqui embaixo. Como nós mostramos, são 42 Venture Builder, cada Venture Builder com a sua tese.
nós não limitamos a nossa visão e abrimos as nossas operações na FTJ Europe, na América, no USA. Lançamos um fundo de investimento ligado à CVM, a FCJ Capital. Temos um grupo de investidores anjo, que é coordenado ali onde temos o Angel Network. Temos uma plataforma de crowdfunding para poder ajudar as startups a fazer as suas captações para cada vez mais melhorar o seu desenvolvimento. Temos também investimento real estate, que são as mini casa, localizada ali em Lagoa Santa. E nós conseguimos hoje auxiliar todas as startups em tudo aquilo que ela necessita, desde o momento de desenvolvimento de software, conseguimos trabalhar a parte de gestão de governança com nossa plataforma dos shareholders, temos a plataforma de treinamento para capacitar e treinar todo esse time que vai estar à frente, né, sempre de cada Venture Builder, que é ali a FCJ Academy, e temos ali o Space, que é uma plataforma que a gente compartilha todo o conhecimento à nossa rede. Pode passar, por gentileza? Essa aqui são as categorias que nós temos, classificamos ali categorias na área do varejo. Então, nós temos Venture Builder focada no varejo, startups focada no varejo, e temos ali as corporate que participam desse movimento. Temos a parte da saúde, temos a parte do agro, e classificamos ali outras Venture Builder, como outras startups que fazem parte também de todo esse nosso ecossistema. Pode passar, por gentileza? Esse aqui é um case muito interessante, que é a Psicologia Viva. A psicologia, pode passar mais uma, por favor? A Psicologia Viva, ela é uma startup que iniciou conosco desde 2015, que vemos desenvolvendo ela desde o momento zero, o momento da ideação, e aí conseguimos passar em todas as fases. No ano passado, foi feita aí a fusão juntamente com a Conexa, e agora ela recebeu um aporte de 200 milhões do Grupo Goldman, e nós estaremos neste momento, né, que a gente coloca todo esse track record, toda essa estrutura, tudo aquilo que foi feito para a startup, desde o momento zero ao processo de scale-up, nós temos aqui toda essa trajetória. E é isso que a gente faz hoje para todas as startups do nosso portfólio. Pegamos a startup do ponto zero e vamos ali ajudar como sócio estratégico a desenvolver, a buildar, até o momento que nós vamos vender ali a nossa participação. Pode passar, por favor? E aqui agora... É isso mesmo, volta uma, por gentileza, isso. E aqui nós vamos falar um pouquinho também do futuro, né, da inovação no setor da energia. E para isso, claro, quero convidar aqui o Marco, que vai estar juntamente conosco, para poder falar e compartilhar um pouquinho dessa experiência. Marco? Eu agradeço a passagem de bastão, mas eu vou convidar um Mandarino. Boa. Nosso especialista. A gente fez um convite aqui, a gente fez um combinado. Era para te deixar em saia justa mesmo, tá, Quinosa? Porque a gente fez esse bate-bola aqui para quebrar aqui um pouco o protocolo, tá certo? E quem sabe faz ao vivo, né, Mandarino? Exatamente. Quem sabe faz ao vivo. É tranquilo, mas assim... Vamos lá. Se puder só voltar uma aqui, que eu ia fazer um comentário aqui. Nessa capinha, obrigado, né? Olha aqui essa capinha e vê ali já uma mudança aqui clara, né? Nessa foto aqui, que é o carregamento elétrico, né? Do carro elétrico. Então a gente fala aí que esse futuro, né? Na prática ele já está aqui, né, já está praticamente aqui na nossa garagem, né? Não está nem na nossa porta, está na nossa garagem. Então o futuro e a inovação, né? No setor e a gente vê aí grandes oportunidades, né? Para isso, né? Pode passar o próximo. Quando a gente fala aí, né, e aí uma grande pergunta, né, que surge, né, quando a gente está comentando por que investir em startups, né, principalmente, por que, né, fazer esse investimento em inovação e energia, né, a gente tem duas questões aí muito interessantes, né, dentro do mercado de energia. O mercado de energia, primeiro, né, ele é constituído por grandes empresas, né, de classe mundial, né, eu diria aí, né, grandes operadores, né, não só na área da energia, né, quando a gente fala óleo e gás, energia elétrica e renováveis, né, esses três grandes setores. Mas é interessante porque quando a gente vai para os rankings, né, de inovação, normalmente as empresas de energia têm uma característica de empresas tradicionais, são normalmente, né, mercados muito regulados, mercados que, de alguma forma, né, o processo, né, de inovação, ele muitas vezes ele demanda ou demora um pouco mais tempo para que aconteça, né, diferente de outros setores, por exemplo, como o mercado financeiro, né? A gente vê que ele tem uma velocidade muito maior
de inovação, de incorporação de algumas inovações de startups nesse setor. Por outro lado, né, a gente vê que é um setor muito relevante no Brasil, né, e no mundo, obviamente, né? No Brasil, ele representa 15% do PIB, a gente viu lá no vídeo, né, no vídeo de abertura, e é interessante porque é um mercado que tem um potencial de crescimento do quantitativo de startups, né, e da oferta de soluções inovadoras, eu diria quase infinito, né, pessoal, porque a gente tem ainda um quantitativo muito possível, né, de ser ampliado dentro das características que o Brasil possui nesse mercado. Tá? Então, pode passar o próximo, né? Então, quando a gente fala desse contexto, né, que é um grande mercado, né, nesse caso, a gente tem hoje grande possibilidade, né, de ampliação do quantitativo de startups desse setor. E, por outro lado, quando a gente olha, né, os grandes gestores de fundo, né, internacionais, né, por exemplo, BlackRock aí com o Larry Fink, que todo mundo fica esperando a carta do Larry Fink, né, normalmente a cada ano ali para ver qual é a tendência, né, que vai acontecer. E é muito interessante que esse ano ele colocou na carta, né, que ele faz ali para os investidores, que os próximos 1000 unicórnios não vão estar, né, em ferramentas de busca ou de mídia social, e sim na área de sustentabilidade, né, na área de inovações que possam ser escaláveis, né, e startups que vão ajudar a descarbonizar o mundo e fazer uma melhor transição energética possível para as pessoas, né, então para todos os consumidores. Então, isso nos motiva muito, né, quanto a essa visão. A gente está falando que o BlackRock é só 6 vezes o PIB brasileiro que ele tem de ativos, né, só para vocês terem uma ideia do tamanho do que é isso, já claramente olhando e apontando que a inovação em energia vai ser a próxima bola da vez aí, do ponto de vista do esforço mundial em inovação. Né? A gente sabe disso em relação às mudanças climáticas, a toda essa perspectiva que a gente vem acompanhando e, obviamente, a questão da segurança energética é um ponto crítico aí dentro dessa questão. O Marco vai falar bem aí daqui a pouquinho na apresentação dele. Pode seguir. E um ponto interessante que, mais ainda, né, a gente fala, pô, mas será que é o momento de investir? A gente está vendo aí a derrocada, todo mundo dizendo, pô, segura aí, não investe em startup não, ó, o mercado está melhor para renda fixa, tudo isso, né, o pessoal fala, e é muito interessante porque o mercado de energia, ele está um mercado extremamente aquecido do ponto de vista de ações e principalmente do outro lado, né, que não é o lado do private equity, muitas vezes do venture capital, mas do lado do CVC, do corporate venture capital. As empresas claramente, pela visão da transição energética, estão vendo que o investimento estratégico em startups é o caminho para que, na prática, essa transição aconteça. Né? Então, a gente está vendo aqui, né, nessa semana, na verdade, foi indicado aí a criação, né, o lançamento do fundo da Vibra Energia de R$90 milhões em investimento em startups em seed e em scale-up. A gente vê dentro, né, aqui do Rio de Janeiro, né, normalmente, grandes movimentos, né, de construção da Bolsa Verde, por exemplo, né, a possibilidade de investimento em crédito de carbono. A gente vê o próprio MIT RIP, a aceleração regional aqui no Rio de Janeiro, né, projetos ligados ao MIT, o desenvolvimento, né, de toda uma cadeia, né, voltada para essa questão. Grandes empresas lançando seus desafios, né, de busca de startups. A gente vê também, né, grandes fundos, né, e fundos pioneiros na área de energia, como a própria EDP, né, Brasil, com o lançamento do fundo, né, aí praticamente aí há 4, 5 anos atrás. Então, você vê que o mercado de energia está caminhando, né, claramente para a composição e o crescimento, né, do investimento em construção de áreas de fundos e, mais do que só isso, a possibilidade de você caminhar. Um outro exemplo, né, que a gente teve recentemente também foi o lançamento pela MSW de um fundo muito corporate, por exemplo, que tinha também energia, por exemplo, dentro desse fundo, né, de multicorporação, da ordem de 90 milhões também. Então, assim, a gente fala, ó, se todas as empresas, né, constituírem seus fundos como a gente vê que vai acontecer, naturalmente vai ter aí, eu brinco que é o apagão das startups, né? Aí vai ser o apagão da energia, né, da luz e o apagão das startups. Então, faz muito sentido a gente pensar em aumentar a robustez desse mercado, obviamente, co-construindo e desenvolvendo startups para esse setor. Pode passar o próximo. E, basicamente, né, eu acho que aí que é o grande ponto, né, para eu poder fazer a transição aqui para o Marco Vilela, para ele falar um pouco da Venture Builder em si. A gente tem aí, ou talvez eu diria aí, a cereja do bolo, né, desse processo, que é o Energy Hub. Né? O Energy Hub Ventures, ela é uma Venture Builder, né, que tem uma conexão muito próxima, né, do Energy Hub, e isso, obviamente, traz muita sinergia. Né?
A gente fala que o Energy Hub ele é um grande gerador, né? Realmente hoje é o maior hub de startups do Brasil, né? A gente possui aí em torno de 90 startups conectadas ao Energy Hub, e fora o mapeamento, né, que já foi executado e trabalhado, né, esse mapeamento de conhecimento dessas startups do setor, né, quais são os bons deals, né, as boas startups, em que fase que ela está, como é esse empreendedor, né, de fato, que a gente vai buscar investir, né? E isso, de alguma forma, traz um nível, né, de sinergia muito grande para essa questão, né, e que é um dos pontos, né, críticos, né, de qualquer fundo, né, de gestão de startup, é você escolher as boas startups para investir, né? E isso tem uma ciência, né, vamos dizer assim, por trás dessa questão. Não só da geração de deal flow, mas de toda a metodologia. E, obviamente, a gente tem aí um expert aqui, né, que é a FCJ, que já trabalha isso aí há quase, né, quase 10 anos, né, de operação, conhecendo como, na prática, né, e funciona, né, esse processo de buildagem, né, de construção dessas startups. Então, mais aí uma visão para vocês, a gente tem atualmente 6, né, produtos de inovação que se relacionam também muito com as empresas do setor de energia, então, trabalhando marca, cultura e resultados. Normalmente, a Venture Builder ela vai trazer muito fortemente esse pilar de resultados para a empresa e, obviamente, a gente tem uma comunidade, né, que gira em torno dessa questão, que é fundamental para que a gente possa atrair novos talentos, né, principalmente novos empreendedores que queiram abraçar, né, os desafios da área de energia, né? Não são poucos, né? O Marco vai mostrar também aí grandes desafios aí que a gente tem dentro do setor atualmente. Então, a gente tem aí um espaço muito bom, né, para operar dentro desse novo, né, dessa nova visão e do futuro da energia como um todo. Tá? Pode passar. Obrigado, Mandarino. Obrigado então, você. Marco Vilela, está com você. Agora sou eu, Knosel. Agora a bola está comigo. Bom, falar depois do Mandarino é sempre difícil, né? Porque o Mandarino realmente fala muito bem e muito explicado. Enfim, vou me esforçar aqui. Bom, pessoal, então como é que a gente opera uma CVB? Como é que funciona uma CVB na prática, né? Nós vimos aqui de uma forma muito clara, através do Knosel e do Mandarino, o conceito que está por trás de uma CVB, mas como a gente faz operar uma empresa com essa característica. Pode passar, por gentileza. Então, a CVB, né, ela tem por trás, vamos dizer assim, a FCJ e toda a expertise dessa FCJ ia sair do papel. E por termos essa expertise, né, a gente desenvolve as startups com utilização de recursos próprios. E por que utilizamos recursos próprios? Porque temos absoluta certeza de que é um grande negócio. Então, a gente não colocaria recursos próprios para desenvolver uma startup se a gente não tivesse absoluta certeza e convicção que o modelo que nós adotamos, o modelo de buildagem, é um modelo excepcional e traz muitos resultados, né? E a gente, quando a gente coloca dinheiro nessa operação, a gente também se torna sócio estratégico das startups. Então, efetivamente, a gente não é envolvido, a gente é comprometido com as startups a partir do momento que a gente se torna sócio estratégico dessas startups. Ou seja, participamos do dia a dia dela, fazemos uma mentoria, abrimos mercado, participamos das reuniões de conselho e etc. Então, nós efetivamente estamos no dia a dia da startup. Para quê? Para garantir que a startup terá sucesso. O reporte, uma coisa também muito importante, que a gente sempre fala, né, que a gente não consegue gerenciar o que se mede, então a gente tem uma filosofia de gestão à vista muito clara para que todos os indicadores de performance da CVB e da própria startups estejam à vista das partes interessadas, e aí nós estamos falando de investidores, de executivos e etc. Esses dados, essas informações são disponibilizadas em tempo real, algumas, outras atualizadas semanalmente, outras mensalmente, e também com realizações periódicas de prestação de contas e redefinição ou definição de estratégias. Por último, a gente entende que, por mais que a gente tenha um ótimo modelo, a gente sempre precisa estar analisando o risco do negócio e a gente mitiga e contingencia o nosso risco, que o nosso negócio é fazer uma startup efetivamente chegar no êxito, ou seja, chegar
lá na série na série C, na série B, na série A, enfim, a gente chegar aquele vale, atravessar o Vale da Morte, chegar no ponto máximo daquela curva J, a gente tem que escolher muito bem as startups. Então, a gente tem um processo muito rigoroso das escolhas das startups, e nesse ponto, a Energy Hub, que o Mandarino recém comentou, já fez um grande trabalho para a nossa CVB, porque já tem um trabalho feito de algum tempo, um trabalho muito rico, muito criterioso, onde já pré-selecionou diversas startups com excelente potencial. Então, basicamente, assim, como opera uma Energy Hub, ela opera com esses 4 pilares. Pode passar, por gentileza? E uma vez que a gente define, que a gente conhece os pilares, ou seja, os pontos de atenção, e não são exaustivos, existem outros, mas a gente citou esses 4 como os principais, o próximo passo é você desenvolver a tese de uma CVB. Né? O que é a tese de uma CVB? A tese de uma CVB é como se fosse o planejamento estratégico dela, onde você tem um norte para onde você quer seguir, aonde você quer operar. Então, a nossa tese, e aí quando a gente fala de uma tese do setor elétrico, a gente fala que é sempre uma tese evolutiva, como qualquer planejamento estratégico de uma empresa, que é revisado, no mínimo, a cada 2 anos. A nossa tese também é evolutiva e ela pode sofrer revisões ao longo do tempo, porque o setor de energia ele tem uma característica, ele está em constante modificação, seja regulatória, seja por conta de novas tecnologias. Então, a nossa tese hoje, é a nossa tese de trabalho para os próximos 2 anos, com certeza é essa tese que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, que é a tese que a gente vai focar na toda a transição energética, que está acontecendo, né? Ela não virá, ela já está acontecendo, a mobilidade elétrica, né? E tecnologias disruptivas. Nós acreditamos que esses 3 pilares são 3 pilares alavancadores de toda a transformação que vai ocorrer e que já está ocorrendo no setor elétrico. E quando falamos de transição energética, a gente também não está esgotando o tema, a gente tem 3 pilares sobre transição energética. Ela tem que ser renovável e sustentável, ou seja, a transição energética, as novas fontes têm que ser renováveis, descarbonização de todo esse processo. É preciso ter segurança energética, e o que é o conceito da segurança energética? É não faltar. Não adianta você mudar de uma fonte que não é sustentável, ou seja, que não é descarbonizada, para uma fonte que é descarbonizada, mas tem o risco de faltar a qualquer momento. Haja visto o que a gente está vendo com a guerra da Rússia e a Ucrânia, onde a Rússia sinaliza que vai interromper o fornecimento, ou vai reduzir o fornecimento de gás natural para a Europa, e a Europa chegando, batendo na porta do inverno europeu, e vai sofrer um grande problema por não ter esse grande insumo. Então, a questão da segurança energética na transição, ela é muito importante. Então, não adianta ser renovável se ela pode faltar a qualquer momento. Tá? E, por último, o último pilar que a gente também acredita em transição energética é que a transição energética ela precisa ser para todos, ela precisa ser democrática. Hoje, a gente enxerga no nosso país que quem tem acesso, quem pode colocar hoje um painel fotovoltaico na sua casa é a classe A. Né? Essa possibilidade não chegou para a classe C e D. Então, efetivamente, a gente acredita que a transição energética tem que ser para todos. Até porque, se a gente está falando de uma transição energética para evitar o aquecimento global, se só uma parte evitar o consumo, ou seja, descarbonizar o seu consumo, a gente não vai estar atingindo esse objetivo climático. Ou seja, tem que ser para todos. Não adianta ser só para uma classe, só para um cluster. Ok? Pode passar, por gentileza. E aí, quando a gente define a nossa tese, qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é definir as áreas de interesse, ou seja, quais são as áreas que nós vamos buscar as startups. Eu digo, e eu converso com o Mandarino, com o Quinoso e tudo mais, que essas áreas que nós vamos ver, elas não são exaustivas. Se você tem uma boa ideia, se você tem efetivamente já a sua startup e efetivamente não se enquadra
nesse contexto, mais conversa com o setor de energia, está inserido no setor de energia, traga para a gente. Tá? Então, aqui é meramente um simples exemplo de onde nós vamos buscar nossas startups, onde, em que áreas nós vamos atuar, mas, como já falou o Knosio, é Open Innovation. Então, aqui a gente também é Open Startups, ou seja, a porta está aberta para qualquer startup que esteja inserido nesse contexto da transição energética, na mobilidade elétrica e em tecnologias disruptivas, que é a nossa tese. Né? Então, em transição energética, a gente cita como exemplo biocombustível, o hidrogênio verde, a biomassa, biogás, captação e fixação de carbono, armazenamento de energia, eficiência energética. Todos nós sabemos que a questão do clima é uma questão muito delicada e muito problemática. E a ONU indica que o consumo de energia só tende a aumentar cada vez mais. E como ela define isso? Ela define que o consumo de energia vai aumentar de forma per capita, ou seja, as pessoas vão utilizar cada vez mais energia. Basta a gente fazer uma comparação em 1950, quais eram os eletrodomésticos que existiam dentro de um lar, de uma casa, e quais são os eletrodomésticos hoje que existem. Então, você vê que você tem um consumo muito maior, uma dependência muito maior de energia do que em 1950. E isso vai continuar. Com a chegada do carro elétrico, com a chegada de novos equipamentos, a tendência é que isso continue acontecendo. E se a gente não mudar essa questão do consumo, ou seja, a gente não fizer essa transição energética para uma fonte renovável, o planeta vai aquecer cada vez mais. E aí, o planeta aquecendo cada vez mais, vai cada vez mais puxar mais consumo de energia, porque alguns países terão 70% do seu consumo associado a conforto térmico. Ou seja, se gastará 70% da energia de um país para aquecer ou resfriar a temperatura de um determinado ambiente. Para que vocês vejam que é um ciclo. Ou seja, se a gente não mudar, a gente vai estar cada vez gastando mais energia, mais energia, mais energia. Então, é extremamente relevante que a gente atue de uma forma muito abrangente em todas as possibilidades que a transição energética nos abre. Mobilidade e grids, smart grid, microgrid, geração distribuída, mobilidade urbana, a digitalização. A gente fala aqui de uma startup, de um futuro do setor de energia, de uma empresa 4.0, ou seja, com muita robotização, inteligência artificial e etc. E a questão da democratização, ou seja, crédito de carbono, comercialização de energia, todo mundo sabe que é uma tendência muito forte, né, da abertura do mercado brasileiro. Enfim, tem muita coisa para acontecer, principalmente quando a gente fala também da chegada do 5G. O 5G traz uma enorme possibilidade de você ajudar a transformar de uma forma mais rápida a transição energética. Ok? Vamos passar. Bom, e como é que é a estrutura da FCJ, né? A gente, de uma forma gráfica, como é que a gente representa isso? A gente tentou trazer de uma forma muito mais didática possível, né? Então, a gente tem uma equipe dedicada com experiência para seleção e acompanhamento das startups. A gente tem dentro do ecossistema FCJ, então, lá na Energy Hub Venture, né? na VCB, na CVB, eu tenho toda uma estrutura por trás de jurídico, de marketing, etc. E a grande vantagem é que esses custos são compartilhados, ou seja, existe um centro de serviços compartilhados com os custos rateados entre todas as CVBs do grupo FCJ, e isso torna a máquina muito mais eficiente, o que a gente consegue fazer mais por menos, né? Nós vamos criar um portfólio de aproximadamente 30 startups, e essas 30 startups, a gente não vai nascer com as 30, nós vamos ver um pouco mais à frente, e a gente explica um pouco por quê, né? E o ecossistema da FCJ, como já citou o Knosio, em âmbito nacional e internacional, né? A FCJ está presente em diversos continentes. E aqui nessa representação gráfica, aqui no lado esquerdo, nós temos a FCJ sai do papel e os investidores, né? E do lado direito, aqui são as startups.
né? E essa grande engrenagem de valor, ou seja, essa roda aqui de valor, é que faz movimentar todo esse ecossistema, né? Através do hub, através dos investimentos, da gestão do portfólio e do centro de serviços compartilhados. Pode passar? E com detalhe, né, Marco Vilela, existe toda uma equipe dedicada para poder fazer esse acompanhamento e desenvolvimento das startups, né? Justamente está ali no dia a dia, fazendo a parte de hands-on, né? Estando ali desenvolvendo, buildando, ajudando as startups a alcançar os novos desafios, concluindo aquilo que nós apresentamos do Valley of Death, né? Ajudando ela a passar o Vale da Morte de forma sustentável. A CVB, ela está, como a gente falou, a gente aportou dinheiro próprio, aportou recursos próprios, nós somos sócios estratégicos, nós estamos no dia a dia da startup e por trás dessa CVB, no caso da Energy Hub Ventures, nós temos todo esse ecossistema, essas equipes super capacitadas, apoiando, fazendo com que essa startup, como o Quinoso falou, saia o mais rápido possível desse vale da morte. E não é fazer de qualquer jeito, é fazer bem feito, gastando pouco, compartilhando os custos com as demais CVBs, etc. Né? É ganho de escala, mais conhecido como ganho de escala. E aqui, um modelo de governança extremamente relevante para a gente, a gente já nasce com um carimbo ESG, é óbvio, então a gente precisa trazer toda uma governança, a gente se baseia muito nos pilares de governança, as boas práticas de governança conhecidos, né? Então, aqui nós temos todo o processo aqui dos acionistas, né? O conselho de administração, nós temos um conselho fiscal, a própria CVB, né? E aqui a estrutura aqui embaixo, nós podemos colocar aqui um diretor de operação, um diretor de inovação, o nome aqui não altera muito, a gente tem um orçamento muito rígido e a gestão de orçamento nossa é uma coisa muito rigorosa, né? A gente sabe exatamente quanto a gente tem que gastar em cada rubrica, em cada centro de custo, ou seja, com mão de obra, a gente tem um gasto limitado, com participação de eventos, etc., etc., e a gente é extremamente rigoroso. E todos os acionistas e os investidores e as partes interessadas vão acompanhar todos esses gastos de quase que em tempo real através dos nossos sistemas de gestão à vista. Ainda dando continuidade aqui à questão da governança corporativa, nós temos o comitê de seleção de startups e o comitê de acompanhamento de startups, ou seja, o dia a dia fazendo um acompanhamento. Então, por exemplo, se eu precisar fazer um acompanhamento econômico-financeiro da geração de caixa da startup, a gente vai fazer através da CVB, mas teremos todo o apoio também das equipes especializadas que fazem parte do grupo FCJ Sai do Papel para nos ajudar nesse dia a dia. Pode passar? Aqui é só um exemplo da nossa gestão à vista. Essa é uma tela do nosso sistema do Sharehold. Esse sistema é um sistema que ele é acessado não só por mim, pelos executivos, esse sistema também é acessado pelas startups, cada um com seu perfil de visualização, é claro, mas também é acessado pelos acionistas, pelos investidores, enfim, gestão à vista na veia, ou seja, não há nada que fique obscuro, o que não seja claro na gestão da CVB, e na gestão das startups. Isso, para a gente, transparência é algo que a gente persegue, está no nosso DNA deixar tudo muito às claras. Até porque, se a gente está falando de mitigação de risco, a gente tem que dar total transparência a tudo que é feito. Pode passar, por gentileza? Bom, e como é que a gente monta o nosso portfólio de startups, né? Nós falamos um número de startups de até 30, e como é que isso é constituído, né? Como é que a gente constrói, vamos dizer assim, esse portfólio, né? Então, a gente segue alguns conceitos, alguns deles nós seguimos o do Google, né? E a questão do Google, ele preconiza que dentro de um portfólio de uma CVB, 70% dessas startups tem que ter o DNA de inovação, 20% de borderline e 10% disruptivo, ou seja, tecnologias disruptivas.
Por quê? Porque isso está muito ligado à gestão de risco, né? Uma startup inovadora, ela tem uma chance muito maior de sair do Vale da Morte mais rápido do que uma disruptiva, entendeu? Então, você equilibra a questão do risco. Entretanto, se uma disruptiva ela consegue sair do Vale da Morte, a questão do resultado pode ser muito melhor do que de uma inovadora. Não existe uma regra clara, não existe nada carimbado, nada escrito da pedra, mas isso é um norte que nós temos de boas práticas. E com relação às fases de evolução, ou seja, qual é a fase de evolução de uma startup? É a maturidade da startup. Então, quando a gente vai compor o nosso portfólio, a gente também compõe pela característica de maturidade, ou seja, com a maturidade da startup. Então, a gente vai ter, também a gente vai buscar, mas a gente pode ajustar esse número ao longo do tempo. Mas a experiência que a gente tem diz que a composição desse portfólio diz que 20% das startups, ou seja, 20% das 30, estarão na fase de ideação. Marco, é só uma ideia? Não. A ideação é basicamente uma empresa que, sim, tem uma grande ideia, tem um belo business plan, já estressado, conferido e vamos dizer assim, muito questionado, que é o nosso papel, é questionar, é colocar em prova tudo aqueles conceitos, todos aqueles, vamos dizer assim, aquelas idealizações que eles fizeram, né, dos empresários das startups. Então, essa é uma empresa que tem uma característica de ideação, mas ela não tem ainda um fluxo de caixa recorrente, representativo. Ela está efetivamente na fase de ideação. A gente tem 20%, vamos ter 20% na fase de validação. É uma empresa que já passou com fluxo de relativa, não é nenhum fluxo de caixa extraordinário, mas já está emitindo nota fiscal. A gente tem, saiu aí da apresentação. Eu não sei quem está com. Eu acho que o pessoal deve retomar. O Leandro deve retomar. Eu acho que a gente consegue ir continuando ali, né, Mar? Com relação à ação. Conseguimos. Enfim, vou compartilhar aqui. Voltou, obrigado. Então, a gente tem 50% em crescimento, que são as startups que já têm um fluxo de caixa um pouco mais robusto. E Scale-up é uma startup que já está querendo voar alto, né? Então, efetivamente, são startups que estão quase já decolando. Então, a gente, na gestão de risco do nosso portfólio, a gente também observa essas características. Importante dizer que para cada startup na sua fase de evolução, a gente vai ter uma participação societária diferente. Então, uma startup que efetivamente está na fase de ideação, a gente vai ter pelo menos aí 20% de participação, ou seja, nós seremos sócio estratégico dessa startup com uma cota de 20%. Aquelas que já estão na fase de scale-up, a gente já está falando de alguma coisa em torno de 5%. Isso é negociado, mas isso é uma referência, ok? Pode passar. E aqui é a composição das startups, a gente vai ter 30 startups até 2026, e esse crescimento de 2022 a 2026, alguém pode perguntar por que não as 30 no primeiro ano? Porque a tecnologia muda, né? Então, a gente tem que ter efetivamente uma oportunidade de colocar novas startups conforme o mercado vai alterando, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente vai crescendo e vai observando o mercado. Então, o nosso papel enquanto executivos da CVB, da FCJ, da Sai do Papel, é acompanhar esse mercado, é acompanhar a regulamentação, que muda sempre, é acompanhar as novas oportunidades e as novas tecnologias e estar sempre trazendo novas startups atualizadas para o nosso portfólio, né? Então, isso é extremamente relevante para que vocês entendam por que não já ter as 30 startups logo no início. Pode passar. Aqui é um pouco do que a gente conversou, o Mandarino já adiantou que a gente não começa do zero, né? Já teve todo um trabalho feito de uma forma extraordinária pelo Energy Hub.
da Sai do Papel. Então, nós temos mapeado diversas startups em diversos segmentos de mercado, né? Então, Data Science, Biotech, Eficiência e Gestão Energética, IoT, enfim, nós temos diversas startups já mapeadas que vão passar por um processo de seleção bastante rigoroso para que elas possam fazer parte daquelas top 30 que nós vamos escolher ao longo desse período. Pode passar. Aqui um pouco também, mas agora com foco em mobilidade, alguns exemplos. Podemos passar. Agora, neste slide, é um pouco de uma apresentação, eu chamo o Knosel para fazer junto comigo, porque algumas pessoas podem estar se perguntando, olha, eu quero fazer parte desse ecossistema, efetivamente, eu quero ser investidor, e como é que eu consigo fazer isso, né? Então, Knosel, você pode... Obrigado, Marcos Vilela. Bem, para que a gente possa desenvolver todas essas startups, né, ao longo dos 5 a 6 anos, que é o processo, né, o período que a gente vai estar captando startup, como foi bem apresentado ali para o Marcos, nós estamos abrindo a captação. Então, nós estamos pegando hoje 40% da Energy Hub. A Energy Hub, ela é uma SA de capital fechado. Então, nós estamos pegando 40% da companhia e estamos abrindo para poder trazer o Smart Money. A primeira rodada, essa que está na tela, nós estaremos comercializando, disponibilizando 20% da companhia. Essa primeira rodada, ela se inicia agora, então cada cota, ela custa hoje R$50 mil. O investidor que entra conosco, ele vai adquirir 5 mil ações, ele pode entrar como pessoa física, ele pode entrar como pessoa jurídica, e aqui nós teremos, então, 40 cotas. A gente tem apenas um pequeno detalhe. Nesse momento, a gente só vende no máximo 5 cotas por CPF ou CNPJ, porque o nosso objetivo aqui é ter o maior número de investidores trazendo Smart Money para dentro da operação nessa primeira rodada. Então, com esse recurso, nós vamos rodar a operação entre 1 ano e meio a 2. Depois do segundo ano, quando estiver chegando próximo ao segundo para terceiro ano, nós estaremos abrindo ali, então, a segunda rodada, e aí sim seria apenas 10% da companhia, será 40 cotas, cada cota no valor de R$63 mil, onde o investidor ele tem 2.500 ações. E depois do terceiro para o quarto ano, talvez pode chegar ali entre quarto e quinto ano também, tudo depende à medida que a gente for desenvolvendo as startups, abrimos a última rodada. Nessa última rodada também fazemos uma captação, onde o valor da cota já é 88 mil, com 2.500 ações. Então, serão mais 40 cotas. Esse é o ciclo que nós temos, é uma captação. Essa captação é para que a gente possa fazer todo esse trabalho de desenvolvimento, buildagem das startups. É uma forma da gente ter a equipe ativa ali fazendo toda essa tratativa. E esse valor a gente consegue hoje parcelar em até 20 vezes. Então, por exemplo, Marcos, um investidor fala, eu quero comprar uma cota. Perfeito. Com R$2.500 ele consegue se tornar um investidor conosco por mês. Ele vai ter um contrato exclusivo, ele tem ali um acordo de acionista, ele tem um termo de compromisso de investimento, ele se torna acionista, ele tem o acesso ali, os shareholders, para ele poder acompanhar o valor das suas ações, ele consegue ver as métricas que estão sendo desenvolvidas com as startups, ele participa conosco nas reuniões trimestral que são realizadas para todos os investidores que estão dentro do grupo, e para aquele investidor que entra com 5 cotas, ele ganha uma cadeira no comitê de seleção de startup. Naquela hora que o Marcos mostrou ali a estrutura, onde tem todo o processo de governança, o investidor que entra com 5 cotas, ele ganha uma cadeira. E essa cadeira ali do comitê de seleção e o comitê de acompanhamento é a forma que ele pode acompanhar de forma mais próxima ainda de toda essa operação. Pode passar, por favor, Leandro. E aí eu quero mostrar como que acontece, então, a distribuição de dividendos. Eu estou mandando ele passar, que agora está comigo. Muito bom, isso acontece. Bem, o retorno, né? Tem muitos investidores que falam, mas perfeito, mas qual que é a projeção? O investimento é um investimento de risco, porém nós temos toda uma forma para mitigar o risco. Primeiro, o investidor ele não investe em uma startup e torce para que ela dê certo. Ele está investindo em um portfólio de 30 startups. Então, isso mitiga já o risco. O investidor aqui, ele sabe que tem uma equipe dedicada para acompanhar e desenvolver a startup. Então, o Marcos é o CEO da Energy Hub.
Ali ele tem um gerente de inovação, ele tem um agente de inovação para cada 5 startups. No time completo, ele tem ali um head de inovação, um social media, um design, toda uma equipe para ajudar a buildagem e o desenvolvimento dessas startups. Bem, então, dentro dessa linha, de forma muito conservadora e olhando para todo o track record que a gente tem desde 2013, o nosso propósito é trazer para o investidor retorno múltiplos de 6 a 9 vezes para quem entra no primeiro lote. No exit da startup é o momento que a gente faz a distribuição do dividendos proporcionalmente de acordo com o investimento de cada investidor. E a gente tem também o mercado secundário, como o Marcos muito bem colocou ali, a nossa plataforma de shareholders, que você consegue acessar pelo seu smartphone. Você consegue acompanhar. Se você é um investidor que já quitou as suas ações, você pode entrar ali, se você quiser vender as suas ações, você pode lançar ela ali em primeira mão para os nossos 850 investidores. Então, você lança ali na plataforma e a preferência de compra para os investidores que já estão dentro do ciclo. E se eles não quiserem, aí você pode vender no mercado de fora, que aí a nossa equipe jurídica da parte de compliance faz todo o trânsito para transferir as suas ações para uma segunda pessoa. Então, o nosso foco é o exit da startup, onde a gente faz a distribuição de dividendos. Existe a valorização normal das ações, são as ações que saem da primeira rodada, depois se abre a segunda e abre a terceira, e aí existe o mercado secundário, que o investidor, quando ele quita, ele pode trabalhar ali essas informações. Ele pode trabalhar a comercialização das suas ações. Pode passar, por favor? Bem, uau, sou eu. E aqui é mostrando, então, que a Energy Hub, é porque quando caiu eu puxei para mim, né? Bem, e aqui é mostrando que a Energy Hub não está sozinho. Então, nós somos hoje 42 Venture Builder, temos outros empreendimentos envolvidos dentro da operação. Então, a Energy Hub ela já nasce inserida com todo esse grupo. Estamos aqui para poder desenvolver, para buildar, para co-buildar startups dentro dessa nossa linha. Então, e aí agora eu quero dizer, está aqui o contato do Marco Vilela. Como nós estamos falando de tecnologia, se você quiser escanear o QR Code para ter mais informações de forma detalhada, esse grupo aqui é o momento que você escaneia, você vai para um grupo. Esse material que nós apresentamos, vamos enviar ali para vocês terem um acesso. O Marcos Vilela vai poder tirar todas as dúvidas. Eu vou estar juntamente com ele para que a gente possa tirar todas as dúvidas possíveis, aquelas que a gente não conseguir responder aqui no dia de hoje, não der, por questão do tempo também. Mas nós vamos estar ali para poder deixar todos vocês de uma forma muito tranquila em falar, poxa, olha, eu quero fazer parte da Energy Hub, eu quero caminhar com vocês, eu quero me inteirar cada vez mais de todo esse movimento que estão sendo feito dentro da Venture Building. Bem, então essa é oficialmente assim, o nosso modelo de negócio, é o que nós estamos fazendo aqui, esse pré-lançamento de forma exclusiva para vocês que fazem parte da nossa rede. Estaremos fazendo na semana que vem o lançamento oficial em São Paulo, e então aqui vocês foram todos escolhidos a dedos para poder estarem conosco aqui para este momento. Eu quero abrir para perguntas, né? Você quer fazer aí uma pergunta, ficou com uma dúvida, então nós vamos abrir aqui esses minutos para a gente poder estar tirando essas dúvidas e depois, então, nós vamos aí para o encerramento. Eu vou deixar a tela aqui, porque caso vocês queiram, aí é só escanear e estar entrando aí no grupo. Quem quiser falar, pode levantar a mão. Eu vou brincar rapidinho antes aqui do pessoal aquecer, porque a gente sabe que o pessoal fica aqui super aquecido aqui para fazer as perguntas. Primeiro, falar que o Quinoso ele faz muitos lançamentos em São Paulo, mas esse lançamento não será em São Paulo, será na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Então, o pessoal vai poder... Mandarina. Maravilhoso, mas fica tranquilo. Eu sei porque eu vou estar em São Paulo e vou exclusivamente para o Rio. Exatamente. Eu sei que você está lá em São Paulo fazendo o lançamento de mais uma Venture Builder aí da FCJ, a gente sabe disso lá. Perfeito. Vai vir para cá com o Justino também, ele vai ter a oportunidade de estar conosco, que é o CEO da FCJ, com o CEO da Sai de Papel também lá no dia do lançamento, então vai ser muito legal. E eu estou aproveitando aqui para o pessoal que está aqui também, além, obviamente, do grupo, né, para pegar mais informações, a gente poder aprofundar aí. O Marco é uma pessoa muito experiente, vai ter total, né, interesse aí, paciência, né, diria, né, Marco? Para poder tirar todas as dúvidas aí no grupo, né? Mas eu também estou colocando aqui o link, pessoal, para quem ainda não recebeu, a gente fez um e-mail, encaminhamos um e-mail, ainda vamos reforçar essa possibilidade.
do link do lançamento, né? Online a gente vai fazer um lançamento ao vivo, né? E aí quem tiver interesse, fique super à vontade aí para estar com a gente aí acompanhando, né? O lançamento vai ser um lançamento híbrido, né? A gente vai estar posicionando aí pelo YouTube e vai ter um lançamento também presencial, né? Vamos dizer assim, dentro do local. E aí vai ser muito bom também aí tê-los nessa questão para conhecer um pouco mais. A gente vai aprofundar também, vamos ter algumas pessoas falando também durante, né, o evento, então vai ser bem bacana também saber um pouco também o que está acontecendo, né, quais são as perspectivas aí do setor de energia, não a gente falando, né, querendo vender nosso peixe, mas vendo aí alguns outros especialistas também trazendo, né, questões e outros pontos de vista também, que é muito importante nesse sentido. Mas aí abrir para o pessoal fazer perguntas. Fica à vontade aí para abrir o áudio. Pode ser um de cada vez, né? Não terá congestionamento. Bem, não há perguntas, vou provocar uma pergunta aqui. Outro dia a gente estava fazendo um lançamento e conversando com um investidor e falou assim, Marcos, legal, cara, eu gostaria de fazer um investimento para mim e para os meus 2 filhos. Como que eu faço? Eu falei com ele, olha, você pode, se você quiser pegar uma cota para cada um, você pode pegar a cota e nós estaremos ali, então, entregando um contrato de forma individual, um contrato para você, um contrato para o seu filho, número 1, e para o seu filho, número 2. Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente para você. E ele falou, Max, e aí, cada um vai ter o seu acesso individual dentro da plataforma? Eu falei, perfeitamente. Cada acesso ele é dado pelo CPF ou pelo CNPJ. Então, qualquer investidor que entra no grupo, ele consegue acessar, ele consegue fazer todo o acompanhamento de todas as métricas que são desenvolvidas dentro das startups, desde a parte de faturamento da startup, valuation da startup, número de clientes da startup, o valuation do portfólio. Então, ele consegue fazer toda uma gestão, eu falo assim, que é através de um clique, né? Ele entra na plataforma pelo shareholder, seja pelo seu notebook, seja pelo seu desktop, seja pelo seu smartphone, ele consegue acessar, ele consegue navegar e acompanhar todos os indicadores de performance ali. Então, esse foi uma pergunta e sempre me perguntam com relação à parte desse investimento. Então, isso é algo que acaba proporcionando aí a transparência de toda a operação. Bem, Gustavo levantou a mão. Diga, Gustavo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Prazer ver algumas caras conhecidas aí. Excelente material, excelente apresentação. Eu tenho uma dúvida, aquela pergunta do diabinho que está no ombro que não quer calar, né? E Mandarino já me conhece, Alex também, sabe que eu não sou de fazer pergunta fácil, né? Então, lá vai. Qual é o prazo estabelecido aí para o Marco, o desafio CEO do Marco, para vender as primeiras 40 cotas? Uau! Qual é o prazo de validade do Marco enquanto CEO para vender as primeiras 40 cotas? Olha, o Marcos disse para nós recentemente que ele é o cara do desafio. Ele quer quebrar o recorde do time nosso de comercialização de ações. Nós tivemos uma Venture Builder que, com 28 dias, ela vendeu a primeira e a segunda rodada. E vendeu a segunda porque ficou investidor de fora, falando, cara, quero entrar. Nós tivemos que fazer uma assembleia, aprovar a abertura, e aí fizemos a comercialização da segunda rodada. Foi 28 dias. O prazo normal para que seja comercializada a primeira rodada é 60 dias. Mas, segundo o Marcos, que está aqui, ele falou que gosta de desafio, o Marco falou bem claro, olha, eu vou quebrar o recorde. Então, ou seja, ele tem um prazo ali de 60 dias com o desafio de 28, que foi o recorde aí de comercializações das ações das nossas Venture Builder. Cara, obrigado pela resposta. Marcão, não vou te deixar sozinho nessa não, tá? Fica tranquilo. Botaram toda a resposta dele ali, né, pô? Não, fica tranquilo aí. O Gustavão já tá fazendo assim, ó, com a mão. Só não vai ser mais rápido porque eu tenho um limite de 5 por CNPJ ou CPF. Olha aí. Isso aí. Eu tenho mais uma segunda pergunta, porque eu sempre costumo dizer, se eu não me convencer, eu não consigo convencer os outros, né? Então, perfeito. Eu faço as perguntas para poder ter respostas para aqueles que eu pretendo influenciar. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Caso, numa situação limite, não sejam atingidas as primeiras 40 cotas dentro dos 60 dias, qual é o mínimo que vocês precisam vender para que você possa manter o run rate da CVB de forma saudável e sustentar o investimento de quem já botou dinheiro?
Uau, que pergunta, que pergunta. Parabéns pela pergunta, muito legal. Bem, nós precisamos hoje, para manter a operação, são 15 cotas. 15 cotas, a gente dá sequência nas tratativas, vamos falar assim, sem problema nenhum de rodar uma operação de uma forma mais lenta. Porém, ela vai rodar, tá? Então, é a partir de 15 cotas que a gente precisa. Maravilha, maravilha. Obrigado. Eu teria mais uma série de perguntas, mas eu vou dominar aqui, não vou deixar para uma próxima, a gente vai se encontrar ao vivo, mas as principais eram essas. Obrigado pelas respostas. Perfeito, Gustavo. Valeu, Obrigado Gustavo. pela Obrigado, participação. cara. Pessoal, tem mais um minutinho? Alguém gostaria de fazer mais uma outra pergunta? Sim, se possível, eu gostaria. Posso fazê-la? Danilo Ribeira falando. Olá, Camilo, vamos lá. Não te Danilo, vi. Danilo. Danilo, ok, achei aqui. Danilo, legal, pode fazer a Pergunta pergunta. para o Marco. É possível escrever novas startups e, para isso, se possível for, qual é o processo que ela tem que seguir? Sim, Danilo, primeiro uma satisfação te ver aqui, um grande amigo, trabalhamos juntos muitos anos na Light. Sim, é possível escrever, tem inscrição de novas startups, e eu recomendo sempre procurar entrar no site do Energy Hub, está aí o endereço e o link, e qualquer outro problema pode me acessar diretamente. Aqui o CEO da Energy Hub, aqui falamos que faz um pouco de tudo, entendeu? Faz RI, faz RP, faz, enfim. Então, qualquer problema, me aciona. Enfim, você tem todos os meus contatos e tudo mais, mas sim, estamos abertos a novas startups e ansiosos por conhecer novas startups. Perfeito. Não, perfeito. Ok, respondido. Muito legal. Pessoal, nós vamos encerrar por questão do tempo também. Nós vamos aqui para as considerações finais. Mas, assim, vocês acessaram aí, né, o nosso grupo. Ali no grupo a gente vai mandar essa apresentação e ali o Marco vai marcar, né, 1 a 1 para que a gente possa fazer uma agenda ali de 15 minutos, meia hora para tirar as dúvidas de forma muito clara e objetiva. Para as considerações, eu queria pedir aí ao Alex, se pudesse fazer as considerações finais. Bom, pessoal, gostaria de... Gustavo levantou a mão, já passo para você, Gustavo, seu microfone está fechado. Pode falar, Alex. Desculpa, vamos lá. Não, gostaria só de agradecer ao pessoal aqui presente, né? É bastante inspirador ver esse tipo de movimento. Muita gente que está aqui conhece o Marco, né? Conhece o Mandarino, então isso já é para mim um selo aí de que a gente vai ter um desenvolvimento da VB muito bacana. E queria, então, encerrar agradecendo a todo mundo que está aí com a gente acompanhando essa noite o lançamento da VB. Obrigado, Alex. Vou voltar aqui para o Gustavo, que eu vi que ele estava falando. Diga, Gustavo. Eu prometo que essa pergunta é simples agora, tá? Não vou tumultuar, não. A pergunta é, as startups, se quiserem se incluir, tem que ser necessariamente do Brasil ou pode ser do exterior também? Pode ser no exterior, nós conseguimos ajudar qualquer startup do exterior a vir para o Brasil. Nós temos uma operação junto com a Bridge Brasil, que faz parte do nosso grupo, para fazer todo esse trâmite. Legal, boa pergunta também. Eduardo, eu vi que o Eduardo levantou a mão. Desculpa, o Marco, que nós, Perdão. Lá no site, tá? Já tem a indicação, né, dentro de como é que eu posso cadastrar, né? Cadastre sua startup, e aí ele entra diretamente na plataforma do shareholder, e aí tem um pré-cadastro, que aí a gente faz uma avaliação, marca com a startup para entender, ver o pitch, tudo isso, né, para que ele entre, né, no processo de avaliação de seleção, seja selecionado, e aí entra aí roda aí uma primeira due diligence, depois tem uma segunda, tem aí um pré-contrato, né, um MOU, né, que é assinado, então tem um trabalho de governança bem interessante ali para fazer toda essa estruturação. Quando ele vai lá no comitê de, vamos dizer, investimento, a startup já está negociada, já tem um equity negociado, já está tudo muito bem caminhado aí, vamos dizer assim, com a equipe a equipe de operação, né, da VB, aí, no caso, o próprio Vilela e o time de inovação, né, o head de inovação também. Tá? Então, eu complemento também a resposta e a pergunta do Gustavo, não só as startups podem ser de fora do país, como também os investidores, etc. Sim, perfeito, claro. Bem colocado. Diga, Eduardo. Já fez a pergunta para mim. Eu agora, há mais ou menos 3 semanas, eu estou em Toronto, né? Eu vim para o Collision. Perfeito.
No Collision, a quantidade de empresas de energia, a quantidade de startups de energia é impressionante. Impressionante. Foi realmente impressionante, me chamou muito a atenção, por isso, inclusive, que eu estou aqui. Então, Maravilha, Eduardo. Pela escolha do setor. Legal, obrigado pela Legal, muito participação. bom, Eduardo. Mandarino? Para mim, como eu fiz aí a abertura da minha fala, é uma grande honra, né, poder estar fazendo parte desse movimento. Eu digo que o mercado de energia é um movimento, né? É algo que realmente é apaixonante, né, para quem está próximo do setor, né, e para quem respira e trabalha com essa temática. Eu digo para vocês, se eu fizesse um retrospecto, né, nos últimos 2 anos e meio, eu digo que já deu vários mortais carpados aí nesse setor, muita coisa aconteceu, principalmente na área de inovação. Acho que realmente a gente está muito próximo, né, de ter um ponto de disrupção desse setor do ponto de vista de startups, né? Então, eu acho que a gente está a gente fala, né, que para uma startup, né, às vezes o problema dela não é dinheiro, às vezes o problema dela não é equipe, é time to market. E eu vejo que está exatamente no time to market aí para poder trabalhar esse setor e iniciar aí a jornada, né, de construção de startups nesse mercado, né? O mercado, daqui a 2 anos, ele vai ser o mercado de quem está dentro dele, quem tem boas startups vai estar surfando uma super onda, né? Eu sempre falo isso também, que o bom surfista, né, não tem como surfar a onda sem estar dentro da água, né? A gente olhando a onda aqui da areia, a gente não consegue surfar a onda, então a gente tem que estar dentro do mar ali, às vezes o mar está revolto, o mar está gelado, mas a gente tem que estar ali de alguma forma para fazer isso, né? E a gente suscita muito essa questão, né? Como o Marco Vilela comentou, a gente tem uma equipe muito capaz, um time muito comprometido para fazer na prática acontecer, principalmente porque a gente está falando aí de investidores, né? Esse dinheiro é composto, né, nosso e dos investidores, então a disciplina de capital, a disciplina de operação, ela é fundamental, né, dentro do processo para que ele, na prática, tenha êxito, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente tem todos os grandes elementos aí para fazer das retrobuildas mais exitosas aí do grupo FCJ, tá? Não tenho dúvida nenhuma disso. Legal, obrigado, Mandarino. Marcos Vilela. Bom, queria agradecer, né, a atenção de todo mundo, a presença de vocês. Foi um imenso prazer estar aqui trocando algumas ideias, respondendo algumas perguntas muito boas. E vamos juntos, vamos transformar esse nosso país, vamos ajudar nessa transição energética. Não tenho dúvida que a gente vai ter um papel de destaque e as nossas startups terão um imenso sucesso. Eu trago aqui para o time aqui da FCJ, sai do papel da Energy Hub, 25 anos de experiência no setor, tendo passado por geração, transmissão, distribuição, fui diretor de grandes empresas, grandes organizações, e CEO também de uma comercializadora de energia, enfim, espero poder contribuir bastante e junto nessa jornada, e tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Muito obrigado, viu? Maravilha, muito bom. Pessoal, então nós estamos aqui chegando no final. Queremos agradecer a todos pela participação, né? Você que entrou ali pelo QR Code, como nós citamos, daqui a pouco vamos estar mandando ali as informações para o seu conhecimento. Tendo dúvida, entre em contato conosco. Estamos aqui para poder tirar todas as dúvidas necessárias. Então, se você tem uma startup, você está assistindo ou conhece alguma startup que tem sinergia com a Energy Hub, pode pedir para submeter, para se registrar ali no site. Então, é o www.energyhub.ventures. Então, muito obrigado para todos vocês que estão aqui conosco. Desejamos a todos uma ótima noite, sucesso e até breve. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Excelente noite para todos. Obrigado. Obrigado.